Sombra, uma parábola, de Edgar Allan Poe. Vós, que me ledes, estáis vivo, mas eu, que escrevo, há muito declinei meu caminho para as regiões das sombras. Porque estranhas coisas ocorrerão e coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos terão decorrido até que os homens leiam estas memórias. E quando as virem, alguns não lhe darão crédito e outros irão duvidar. Contudo, uns poucos encontrarão razões para meditar sobre os caracteres aqui gravados com ferro e estilete. O ano tinha sido de terror e de sensações muito mais intensas que o terror, para as quais não existe nome sobre a terra, pois se sucederam muitos prodígios e muitos sinais, e, em toda parte, sobre o mar e sobre a terra, estendiam-se as asas da peste. Para aqueloutros, doutos da leitura das estrelas, não era estranho que os céus revelassem uma fisionomia de desgraças, mas, para mim, o grego oinos, e para meus companheiros, era evidente que havia chegado a alternação daquele ciclo de 794, em que, à entrada de Áries, o planeta Júpiter cai em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico dos céus, se muito não me engano, era visível não apenas no orbe físico da Terra, mas igualmente nas almas, na imaginação e excogitações da humanidade. Sentados em volta de algumas garrafas de vinho tinto em Quios, na sombria cidade de Ptolomais, formávamos nós, à noite, um grupo de 7 pessoas. Não havia, em nossa sala, outra entrada senão a enorme porta de bronze que havia sido fundida pelo artista corino. Era de rara compleição e estava trancada por dentro. No sombrio aposento, negras cortinas alijavam-nos da visão da lua, das fúnebres estrelas e das ruas desertas. Mas o presságio e a lembrança do mal não podiam ser excluídos. Em torno de nós e dentro de nós, coisas haviam que não podem ser descritas, coisas materiais e espirituais, uma atmosfera pesada, uma sensação de sufocamento, de ansiedade e, sobretudo, esse terrível estado de existência em que os nervos experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos, ao passo em que as faculdades da mente estão inativas. Um peso mortal nos afligia, caía sobre os nossos corpos, sobre os móveis e sobre os corpos. E tudo era depressivo e tenebroso, salvo as chamas de 7 lâmpadas de ferro que alumiavam a nossa orgia, alcançando-se em altos e delgados espectros de luz. Permaneciam elas ardendo, pálidas e imóveis, e no espelho que o seu reluzir formava sobre a mesa redonda de ébano, em torno da qual nos reuníamos, cada um contemplava a palidez de seu próprio semblante e reparava no inquieto brilho dos olhares de seus companheiros. Entretanto ríamos, e estávamos alegres ao nosso próprio modo histérico, e cantávamos as canções de Anacreonte, que eram ensandecidas, e bebíamos muito, ainda que o vinho púrpura lembrasse-nos a cor do sangue, porque havia outro companheiro ali na sala. O jovem Zoilo jazia morto, estendido e amortalhado, como se fosse o gênio e o demônio da cena. Mas, ele não participava de nossa alegria, salvo seu rosto convulsionado pela peste e seus olhos, nos quais a morte apenas haviam apagado a metade do fogo da pestilência.
pareciam ter um certo interesse no nosso júbilo, o mesmo júbilo que os mortos sentem por aqueles que irão morrer. Mas ainda que eu, Oinos, sentisse que os olhos do defunto estavam fixos em mim, constrangia-me não perceber a amargura de sua expressão, e enquanto contemplava fixamente as profundezas do espelho de ébano, em voz alta e sonora cantava as canções dos filhos de Theos. Mas, pouco a pouco, minhas canções foram cessando e seus ecos perdendo-se nas sombrias cortinas da sala. Minguaram até se tornarem inaudíveis e desvaneceram-se completamente. Mas eis que dentro aquelas cortinas, onde os ecos do canto morriam, penetrou uma sombra obscura e indefinida, uma sombra como a da lua quando se inclina no céu e assume a fisionomia de um homem. Mas aquela não era a sombra de um homem, nem de Deus, nem de um deus da Grécia ou da Cadeia, ou mesmo do Egito. E a sombra postava-se sobre a entrada de bronze, por baixo do arco da porta, sem um movimento, sem dizer palavras, e ali, imóvel, deixou-se ficar. Se bem me recordo, os pés do amortalhado Zoilo voltavam-se para a porta na qual a sombra descansava. Mas nós, os 7 ali reunidos, tendo vista a sombra, no momento em que ela avançava sobre os cortinados, não nos atrevemos a contemplá-la fixamente, senão baixamos os olhos e miramos as profundezas do espelho de ébano. Finalmente eu, Oinos, balbuciando em voz baixa, perguntei à sombra qual a sua morada e seu nome, e a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada jaz nas proximidades das catacumbas de Ptolomais, junto às lúgubres planícies de ilusão que margeiam o imundo canal de Caronte. Então, levantamo-nos os 7 de nossas cadeiras, tomando de horror, trêmulos, pálidos, porque o tom de voz da sombra não era o de um único ser, mas de uma multidão de seres, e variando em suas modulações de uma sílaba para outra, penetrava obscuramente em nossos ouvidos, com inflexões familiares e bem lembradas dos muitos milhares de amigos que já morreram.